Sejam muitíssimo bem-vindos de volta ao nosso canal e ao nosso desafio das súmulas. Nesse vídeo, a súmula 376 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz respeito ao tema de horas extras. É uma súmula relativamente simples, mas que tem alguns detalhes aqui para a gente atentar. O inciso primeiro fala assim: a limitação legal da jornada suplementar a 2 horas diárias não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas. Essa é uma súmula bastante intuitiva, bastante evidente, né, que decorre até mesmo de um princípio geral de direito, que é aquele princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. Então, qual é a situação aqui? A gente tem uma norma na CLT, o artigo 59, que prevê que a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então, a limitação legal de horas extras é de 2 horas extras por dia. Em princípio, o empregado não poderia trabalhar mais do que 2 horas extras por dia. E se isso acontecer, se o empregador exigir um trabalho por mais de 2 horas extras por dia, isso consiste numa infração trabalhista, inclusive passível de autuação aí pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Ok? Então, cuidado aí com esse detalhe que é bastante importante. Mas o fato aqui é o seguinte, né? Só para a gente relembrar que essa quantidade de 2 horas extras por dia, ela eventualmente pode ser, inclusive, superada, né? Por exemplo, nas situações de serviços inadiáveis, né? Ou aqueles serviços cuja inexecução possa causar um prejuízo manifesto. Essa é a linguagem da CLT. Um prejuízo evidente, portanto, para o empregador, né? Serviço inadiável, um prejuízo manifesto ao empregador. Né? Digamos aqui uma situação, por exemplo, em que se aquele serviço não for feito naquele dia, uma carga que chegou, por exemplo, tem que ser descarregada, e se não for descarregada e armazenada naquele dia, simplesmente essa carga vai perecer, né? Causando um grande prejuízo. Então, numa situação como essa, o empregador poderia exigir horas extras, inclusive em quantidade superior a 2 horas. Né? Nesse caso, aí, uma limitação de 12 horas, isso está previsto no artigo 61, parágrafo 2º, salvo engano, da CLT. Tá? E a outra situação é a situação de força maior, né? Aquela situação em que existe uma situação de um evento inesperado, imprevisível, de consequências imprevisíveis, e que gera uma necessidade de um trabalho extraordinário, um trabalho além da jornada regular do trabalhador. Né? Digamos aí uma catástrofe natural, uma situação de um profissional, claro, envolvido no salvamento de pessoas, por exemplo, com relação àquela situação de catástrofe. E aí, com relação à força maior, se discute, inclusive, se a jornada poderia superar 12 horas diárias. Tá? Existem posicionamentos aí no sentido positivo e no sentido negativo. Né? Me parece que seria possível, sim, no caso de força maior, em que exista um interesse público, um manifesto, um interesse não do empregador mais, mas um interesse da coletividade. Né? Por exemplo, uma situação de uma catástrofe, como a gente teve no Brasil recentemente, enchentes lá no Rio Grande do Sul e tal, e aí profissionais que estejam, por exemplo, naquele salvamento, em atividades ali fundamentais, pode existir nesses casos um interesse público muito grande, inclusive com relação à vida de terceiros. Não é o interesse econômico do empregador apenas. E aí, nessa situação em que existe um interesse público muito patente, um interesse de terceiros, portanto, da coletividade, interesse público, me parece que, inclusive, no caso de força maior, seria possível superar 12 horas. Tá? Porque o artigo 61, parágrafo 2º da CLT, ele não é tão claro a esse respeito, mas ele parece indicar que esse limite de 12 horas seria para a situação de serviços inadiáveis ou em que possa haver prejuízo manifesto ao empregador. Tá? E não para a situação de força maior, em que não haveria, em princípio, esse limite de 12 horas, ficaria uma situação mais do caso concreto. Mas são situações excepcionais, né? Porque, em princípio, a limitação legal vai ser de 2 horas diárias, como prevê aqui a súmula. E o fato aqui, a súmula e também o artigo 59. E o fato aqui é o seguinte: independentemente dessa limitação legal, então já mencionei, se o empregador exige mais do que 2 horas, ou, por exemplo, mais do que 12 horas na situação lá de serviços inadiáveis, etc., né, por mais que isso consista ou constitua uma infração trabalhista, passível inclusive de multa pelo Ministério do Trabalho, o fato é, o empregador não se exime de pagar essas horas. Né? É aquele princípio geral de direito segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Então o empregador descumpre a lei, exige mais horas extras do que a lei permite e ainda pretenderia não pagar essas horas.
É claro que isso violaria um senso mais elementar de justiça, violaria esse princípio básico de direito, né? Então, essa é a explicação muito singela aí do inciso 1º da súmula 376. O inciso 2º é uma situação que a gente já mencionou aqui também em diversas outras súmulas com relação ao tema de horas extras, que é no sentido de que o valor das horas extras habitualmente prestadas integra o cálculo dos haveres trabalhistas, independentemente da limitação prevista no caput do artigo 59 da CLT. Né? Ou seja, os reflexos, chamados reflexos das horas extras. As horas extras vão refletir, a gente sabe, no 13º salário, nas férias, com 1/3. Vão refletir também no FGTS, 40% se for o caso, né, de uma dispensa sem justa causa. Vão refletir também, por exemplo, no repouso semanal remunerado. Né? E aqui eu até circulei a palavra habitualmente, né? Esse é um tema que eu aprofundo também em outros vídeos, lá no nosso curso também de Direito do Trabalho, e também em vídeos aqui gratuitos no canal do YouTube. Vocês podem pesquisar esse tema aí, horas extras habituais, né? Colocar lá o meu nome, Felipe Bernardes, que vai aparecer alguma coisa nesse sentido. Tá? E aqui é o seguinte, essa noção de habitualidade é uma noção que não é muito, digamos, clara na legislação. A legislação não traça, né? Não trata, não define o que seja uma parcela habitual. E a doutrina também é um pouco claudicante, eu diria, é um pouco, digamos, insegura com relação a essa parcela habitual. Né? O que seria uma parcela habitual? Alguns falam o seguinte, a parcela vai ser habitual se ela for recebida em mais da metade do período. Né? Então, se eu estou considerando uma semana, por exemplo, de segunda a sábado, com 6 dias trabalhados, a parcela seria habitual se ela fosse recebida 4 dias da semana ou mais, por exemplo, percebe? Então, seria mais da metade. Essa é uma corrente, por exemplo, quem adota a professora Vólia Bonfim. Agora, a gente tem uma outra corrente muito forte, que eu particularmente entendo que é mais correta, que vai dizer o seguinte, a habitualidade das horas extras, né, ou de qualquer parcela, ela acontece porque sempre que aquela parcela tiver um caráter salarial por força de lei, essa parcela vai refletir em outras parcelas. É aquele chamado efeito expansionista circular dos salários, tá? Circular dos salários. Então, a parcela que tem caráter salarial e é recebida, mesmo que não seja habitualmente, mesmo que não seja, melhor dizendo, mesmo que não seja mais da metade do período considerado, ela vai refletir, né? Então, se há, por exemplo, a realização de horas extras, ainda que sejam, por exemplo, 5 horas extras por mês, né? Não seriam horas extras habituais, elas aconteceram em 5 dias do mês. O mês tem 20 dias trabalhados, por exemplo. Isso aqui vai ser base de cálculo do FGTS. Por quê? Base de cálculo do FGTS, por força da lei, é o total da remuneração do empregado. Então, por força de lei, vai refletir no FGTS. E também isso acontece com 13º, férias e também com o próprio repouso semanal remunerado. Não vou entrar aqui nessa discussão mais a fundo, porque já falei sobre isso em outros vídeos, falei sobre isso no curso também. Enfim, né, essa explicação mais detalhada com relação a esse tema. Mas fica aqui o registro com relação a essa controvérsia, tá? E o objeto da súmula, então, que é o que a gente está querendo aqui nesse vídeo, é saber que, ainda que o empregado faça 4 horas extras, 5 horas extras, portanto, mais do que a CLT permite, é claro que essas horas extras aqui, ainda que superiores a 2, vão refletir, né? O empregador tem que pagar as horas e tem que pagar os reflexos dessas horas nas demais parcelas, né? Mesma fundamentação no inciso 1º, né, que é vedado ao empregador, claro, e a qualquer pessoa se beneficiar da sua própria torpeza. Então, se há uma irregularidade, se há a prática de horas extras em quantidade superior, isso não faz com que o empregador deixe de pagar as horas e os reflexos de todas essas horas trabalhadas, ok? Muito bem, maravilha. Então, com isso a gente conseguiu fechar aqui mais essa súmula. Fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.